Um bom dia a todos presentes e também os nossos internautas. Que a paz de Deus esteja conosco hoje e sempre. Falar do Evangelho segundo o Espiritismo, dar de graça o que de graça recebestes, e nós temos em foco o dom de curar. Então, Jesus orienta aos seus discípulos e os seus apóstolos que curassem os enfermos, que ressuscitais os mortos, limpai os leprosos e expeli os demônios. Ora, Jesus, ele sempre toma um caminho da simplicidade, da humildade. E quando nós estamos fazendo alguma coisa em prol de outra, é que nós devemos estar com o coração livre de qualquer barganha, de qualquer moeda de troca. Então, aquele que está necessitado é aquele que Jesus orienta que nós nos aproximamos, pois aí está tudo a sua obra, que é o princípio da caridade. Então disse Jesus, dai de graça o que de graça recebestes. Jesus estabelece com isso que tudo aquilo que nós recebemos e que nada pagamos, nós devemos distribuir de graça. E uma das coisas que nós recebemos de graça é o dom, a mediunidade, aonde nós podemos beneficiar todos aqueles que estão em conflitos, que estão em nossa volta com algum tipo de problemas, e que nós possamos levar o nosso carinho, a nossa boa vontade, e fazer com que essas pessoas se libertem dessas mazelas, desses conflitos que muitas vezes nos torna tristes, nos torna muitas vezes humilhados, porque não sabemos o que se passa. E o Espiritismo, ele nos orienta que nós buscamos caminhos que nos libertem dessas mazelas através do conhecimento. Então, aquele que já tem o conhecimento e que já recebeu de graça uma dádiva divina, que distribua também de graça. Faça com que aquilo chegue a cada um sem o peso da cobrança, sem a mão que nem Jesus orienta, que a mão esquerda faça, que a direita não saiba. Mas tem que ser com devotamento, com carinho, porque tudo aquilo que nós recebemos, que assim Jesus orienta, ele estabelece que não se deve cobrar por aquilo que recebeu de graça. Então, se nós temos esse dom de curar, o dom de amparar, de limpar os leprosos, de expulsar aqueles espíritos ainda que não, malfeitores que estão se aproximando, fazendo com que as pessoas sofram, nós devemos fazer com tranquilidade, com responsabilidade e com muito respeito aquele que está recebendo o nosso atendimento. Então, se os discípulos haviam recebido de graça o dom de curar, é uma faculdade que lhes permite fazer tal coisa. Então, que nós não possamos, se nós recebemos gratuitamente, que não devemos fazer com isso uma profissão, um meio de ganhar dinheiro às custas daqueles que estão sofrendo. Então, dar de graça o que de graça receber é exatamente isso.
que nós tenhamos que ter a espontaneidade de fazer aquilo que está dentro de nós, que é um dom que nós já recebemos. E a gente que tem o dom, essa responsabilidade, tem que buscar realmente outras coisas para assessorar, para auxiliar, para que esse trabalho venha sair de maneira satisfatória, que é buscar conhecimento. Buscar o conhecimento para poder fazer com segurança o trabalho que Jesus nos orienta. Quando nós estamos nos nossos empregos materiais, nós não devemos conhecer aquilo que estamos fazendo para que o trabalho saia em segurança e saia satisfatório aquilo que nós nos predispomos a fazer? O resultado de uma obra, o resultado de um trabalho, ele só tem a sua eficácia e só tem o seu resultado positivo se nós realmente conhecermos aquilo que estamos fazendo. Ter o domínio para que a coisa não saia do nosso controle. Então, o poder de curar é exatamente esse. A prece, a vontade de servir, utilizando-se o meio da caridade, porque nós recebemos gratuitamente de Deus esse dom. Então, se nós recebemos esse dom de Deus gratuitamente, para ajudar aqueles que sofrem, foi exatamente isso que Jesus falava para os seus discípulos. É para dar de graça receber, para ajudar aqueles que estão em dificuldades, que estão sofrendo, e principalmente para divulgar e para ampliar a fé de cada um de nós. Esse é o objetivo, que nós tenhamos a responsabilidade e sempre esse foco, que quando nós ampliamos a nossa fé, embasado em boas obras, em bons costumes, em conhecimentos salutares, é aí onde se dá o sucesso da cura. Porque quando nós pensamos positivamente, nós aprendemos que ser positivo, ele amplia a possibilidade da cura. Quando nós pensamos positivo, automaticamente nós plasmamos aquilo que almejamos. Nós não somos doentes, nós podemos estar doentes. Há uma diferença. Então, quando nós estamos doentes, que nós pensamos que nós vamos conquistar o poder da cura, através da ajuda dos bons espíritos, nós vamos conseguir, porque isso aí possibilita e amplia a capacidade daqueles que estão predispostos a nos ajudar, realmente facilita. Porque para as coisas acontecerem, nós devemos querer. Primeiro nós pensamos, aí depois nós queremos. Ou vice-versa. Quando nós queremos, nós pensamos. Quando nós pensamos, nós plasmamos. Quando nós plasmamos, nós programamos aquilo que queremos ter e que queremos receber. E é assim que os bons espíritos nos auxiliam, através dessa boa vontade de fazer acontecer o melhor para todos nós. Então, quando nós auxiliamos aqueles que sofrem, quando nós propagamos a fé, ampliamos a fé, é como nós tivéssemos uma ferramenta. E aquela ferramenta tem que estar apta para que nós possamos utilizar. Nós podemos pegar uma ferramenta simples, que é uma faca de cozinha. A faca de cozinha ela nos auxilia para nós preparar os nossos alimentos. Mas se ela tiver de maneira inadequada, e se o uso não for adequado, nós vamos nos machucar. A fé também é dessa forma. Ela é um instrumento e é uma ferramenta
que todos aqueles que trabalham com auxílio e com o dom da cura se utilizam. A fé abre portas, transfere montanha, que nem disse Jesus. Então, nós devemos ter sempre em pensamento que quando nós estamos doando alguma coisa que de graça recebemos, temos que fazer com prazer, com satisfação e com muita responsabilidade. E não transformar aquilo que de graça recebemos em uma profissão, em um negócio, para nos manter, para nos enriquecer monetariamente. Não é esse o objetivo que Jesus nos orienta, que dá de graça o que de graça receber. Então, falando de graça de receber, existem as preces. Jesus nos deixa um instrumento com poder de alcance, de cura, enormemente, que é a prece. Mas muitos de nós, ao orar e orar pelos outros, nós cobramos. Então, isso anula o princípio da caridade. Então, as preces que as pessoas cobram, Jesus orientou os seus discípulos da seguinte forma: que guardai-vos dos escribas, porque os escribas tinham o costume de andar com roupas luxuosas, ser aplaudido em praça pública, ocupar sempre os primeiros lugares nas sinagogas ou nos banquetes. Se vestiam como se fosse o lobo em pele de cordeiro. Gostavam de ter a ostentação em nome de dizer que ia orar por A ou por B. Então, receber pela prece, ele anula o significado e o resultado dela. E esses escribas, conforme orienta Jesus, eles faziam tudo isso, mas esfoliavam, exploravam as casas das viúvas. Em nome de uma prece bem grande, bem bonita, de palavras bonitas, eles tiravam tudo que as viúvas tinham. Isso é uma ajuda? Isso é um auxílio? Ou é uma escravidão? Ou é um roubo propriamente dito? Então, que nós devemos ter a simplicidade, que nem orienta Jesus, que dá de graça o que é de graça receber, e sem nada a cobrar. Não apresentar a mão com um presente e estender a outra cobrando. Porque isso realmente não nos leva a nenhum lugar e não nos leva a cumprir o papel que Jesus nos orienta, que é fazer a caridade a alguém sem olhar a quem. Esse é o mérito, esse é o valor do dar de graça ao que de graça receber. Pois esses escribas tinham esses costumes e esfoliavam as viúvas. Então, o que dizer da prece que nós recebemos por ela? Pois a prece, ela é um ato de caridade. Tá? Ele não tem, e é uma inspiração que vem do coração. Esse é o mérito da fé, esse é o mérito do ato, da caridade, que amplia as coisas que vêm do coração. Isso é que dá o peso e o valor.
Nós não podemos fingir que somos bondosos e somos caridosos, porque ao mesmo tempo que nós fazemos dessa forma, nós estamos sendo egoístas. A caridade está de lado, porque aquilo que é feito com espontaneidade, com vontade, sem transformar a prece com o meio de profissão em benefícios próprios, é isso aí que nos dá o peso de trabalhar com amor, embasado na lei de amor e justiça e caridade, que nem esse texto se baseia exatamente nessa lei de caridade. Se nós nos dirigimos a Deus em prol de outra pessoa, né, e cobrar pelo número de palavras ou pelas horas de oração, de que adianta tudo isso? Quer dizer, nós oramos por outra pessoa, falamos muitas vezes palavras bonitas, mas pode entre elas estar o mal, e cobrando pelo número de palavras ou pelos minutos que nós oramos pelaquela pessoa. Então, que tamanho da prece que alguém quer que faça? Porque quando nós oramos, nós estamos pensando, que nem já falamos do pensamento. E é o pensamento que nos conduz à aproximação de Deus. Então, quando nós pagamos para que alguém faça isso por nós, nós estamos nos isentando de orar. E aí, onde apresenta o egoísmo e o orgulho. Mas nós ainda podemos pensar da seguinte forma: e o que pensar, e o que dizer daqueles que nada têm e que nada podem pagar pela prece? Eles vão ficar renegados ao mal? Aonde estaria a justiça de Deus? Onde estaria a caridade? Então, dar de graça o que de graça receber é exatamente isso. Se aquele que não pode pagar também receberá a dádiva de Deus, os benefícios de Deus. Porque dessa forma, aonde estaria a caridade se nós cobrássemos? Deus não vende seus benefícios para ninguém. Deus apenas os concede. Deus, na sua eterna justiça e sabedoria, Ele faz as coisas com a maior simplicidade, aonde todos virão receber os benefícios do amor, da caridade e da justiça. Deus não suborna ninguém pelo ato de clemência, ou pelo ato de consolação, ou pela misericórdia. Deus simplesmente nos concede. E esse é o exemplo que Jesus disse a seus discípulos e que nós devemos seguir. Conceder, ceder, doar tudo aquilo que temos de bom em nossas mentes e em nossos corações, porque de graça recebemos. Nada pagamos por isso. Então, que possamos distribuir esse ato de bondade e de fé. Porque nesses pensamentos, nesse sentido, é onde está contida a lei de justiça e amor e caridade. Se nós cobrarmos por uma prece, aonde estaria a caridade?
Aonde estaria o amor? E a justiça? Porque essa lei que engloba essas 3 palavras é o caminho da edificação do homem, o caminho da obra de Jesus. É isso que sedimenta, é isso que fortalece, e é isso que nos conduz a combater o bom combate. Dar sempre de graça o que de graça recebemos, em nome do amor, da caridade e da justiça. E não fazer que nem os escribas, que na sua justiça cobravam. Nós devemos pegar o exemplo igual ao sol na sua justiça, que está aí hoje. O sol, ele é distribuído para todos, sem distinção de raça, se é rico, se é pobre, sem distinção de cor. É assim, é simples. A naturalidade da natureza que se transpõe e distribui o seu calor do sol para todos, sem nada a cobrar. E ainda, esse mesmo sol que é distribuído para todos, traz vários benefícios que não vamos comentar aqui, mas sabemos que o faz. Então, que o nosso amor, que a nossa bondade, nosso dever de sermos caridosos e não egoístas, distribuir tudo que recebemos de graça, assim como o sol distribui o seu calor para todos. É dessa forma que Jesus orienta, que nós devemos não condenar aquele que quer pagar pela prece, porque quando nós pagamos pela prece, nós nos isentamos de tal fato, de tal obrigação. E aí nós jogamos tudo fora, todos esses benefícios e toda essa eficácia da prece que já mencionamos. Mas nós também, dentro de tudo isso, envolve também a mediunidade. Nós somos espíritos e espíritas. E nós temos o dom da mediunidade. A mediunidade tem o dom da cura e outros vários tipos de benefícios. Só que nós devemos ter o cuidado, ser cautelosos, ser cuidadosos, responsáveis, porque nós sabemos que esse dom da mediunidade é o dom da cura. E os espíritos superiores, os espíritos benfeitores, eles não estão predispostos a atender à evocação daquilo por bel prazer. Mas quando há necessidade, eles estão junto de nós, nos assessorando, nos apoiando, para que nós possamos desempenhar um papel do princípio da caridade com amor e com justiça. Mas, porém, aqueles que se descuidam e deixam que a vaidade tome conta, porque o dom que ele recebeu, ele pode fazer tudo, está muito enganado. Porque, ao mesmo tempo que os espíritos superiores nos assessoram, nos apoiam, nos amparam, no momento que ele percebe que está tendo um desvio de conduta, eles simplesmente se afastam e deixam que os espíritos zombeteiros e malfeitores se aproximem e conduzam o médium que assim conduzir a lâmpada. Então, devemos que ter o cuidado, ter o respeito, usar o dom que nos foi dado dessa faculdade para melhorar, para ampliar, para auxiliar aqueles que sofrem, ampliar nossa fé, como já foi dito, e ter a responsabilidade de cuidar dessa faculdade com carinho, com respeito e com muita responsabilidade. Porque os espíritos malfeitores, ainda com baixa elevação,
não tem esse mesmo cuidado com ninguém. Então, que nós possamos ter o cuidado, ter a responsabilidade e ter como em mente o homem ou a pessoa que trabalha com mediunidade, buscar conhecimentos, que nem tem o livro de Hermínio Rosa, que é Diálogo com as Sombras. E quem se interessar, que leia esse livro, que lá ele dá o caminho e a conduta como um médium deve se portar. Então, que nós tenhamos em mente a responsabilidade, a vontade de agir de acordo com a lei de justiça, de amor e de caridade, dá sempre de graça o que de graça recebemos. Muito obrigado a todos e até a próxima oportunidade.